Olá pessoal, muita gente está enviando mensagem aqui para mim com dúvidas em relação ao funcionamento do Workbench. Eu comecei as aulas falando só da parte de modelagem, né? Não falei da parte da criação do banco de dados e do trabalho de inserção de dados dentro desse banco de dados. Então agora o que a maioria das pessoas provavelmente fez? Foi lá no MySQL, no site, e fez o download apenas da ferramenta Workbench. E assim como eu tinha falado em algumas aulas, a ferramenta Workbench é apenas uma ferramenta que acessa o banco de dados, né? Vamos falar aqui o banco de dados real, entre aspas aí. Então, da mesma forma que o Workbench acessa essa ferramenta, o banco de dados, a gente tem aquela telinha do DOS que eu mostrei em algumas videoaulas que também faz o acesso ao banco de dados. A gente pode desenvolver um software que também faz isso, tá? Então não basta, no momento de criar os modelos, a gente pode simplesmente usar o Workbench. Só que na hora que a gente vai transformar esse modelo em banco de dados, a gente depende, logicamente, da ferramenta que vai trabalhar, né? O servidor de banco de dados, aí vamos chamar aí. Então, como que a gente vai fazer para instalar? A minha recomendação, quem instalou só o Workbench, desinstala, olha lá no painel de controle, né, na parte de programas, de instalação e desinstalação de programas, e remova tudo que tem relacionado a MySQL, para deixar a máquina zerada, mesmo sabendo que nem sempre a máquina fica completamente zerada, mas é uma possibilidade que vai garantir uma probabilidade melhor de funcionamento. Esse tipo de problema com alguns bancos de dados na hora da instalação do sistema no servidor, muitas vezes acaba dando um trabalho ou outro, um problema ou outro, né? Muita gente reportando questões com DLL. Isso daí eu não vou chamar de normal, mas isso acontece com uma certa frequência aí, tá? Vamos colocar aí com chutar um número, 5% das instalações apresentam algum tipo de problema, e aí a pessoa tem que ir atrás de resolver. Vou dar algumas dicas aqui nessa videoaula também. Então a primeira coisa, vamos instalar, então depois que desinstalou tudo, vamos instalar o Community Server, tá? Então olha o que eu digitei aqui no Google, ó, MySQL Community Server Download. Ele já apresenta aqui, ó, o primeiro site que possui essa ferramenta. Então o Community Server aqui, ele vai ser o servidor de banco de dados, mas se a gente olhar aqui, ele tem uma série de outras ferramentas, tá, envolvidas. E aí a gente fazendo o download do instalador, a gente já automaticamente já vai estar baixando uma série de outras ferramentas que a gente vai usar, inclusive o Workbench. Então a gente quer o que? O Community Server e o Workbench. Aqui, ó, tem alguns instaladores do tipo zip. Eu não recomendo muito que vocês que estão começando utilizem esse tipo de pacote não, tá? Por quê? Porque ele não vai colocar uma série de coisas em registro, em outras pastas, ele não vai distribuir igual esse aqui, que é o instalador, já vai fazer. Então eu recomendo que para quem está começando, utilizar esse daqui. Então é clicar em download. No momento que clica em download, ele vai mostrar aqui, ó, tudo que tem, tudo que está fornecendo aqui, inclusive o Workbench, tá? Então ele vai fazer o download de tudo isso daqui e vai instalar direitinho no seu computador. E aqui embaixo, descendo, você vai poder escolher entre a instalação que vai ficar fazendo o download da internet, tanto é que ela tem 1.6 MB, ou você já instala e faz o download completão e já instala tudo de uma vez. Eu vou fazer este download aqui, tá? Cliquei, ele vai cair nessa última. Você pode fazer um login ou se registrar, ou se você quiser, você já vem direto aqui, ó, não, obrigado, eu quero apenas inicializar meu download. Clicou, ele vai começar o download. Então tá aqui o download, eu vou cancelar ele, porque eu já fiz logicamente o download antes, ó. Ele tá aqui. Clicando duas vezes, você vai iniciar a instalação dessa ferramenta, que vai instalar tudo certinho já para você dentro do seu computador. Rodando. E ele vai levar um certo tempo aqui, tá, para terminar. Eu vou dar um pause
e logo eu volto continuando o vídeo. Bom, aí a gente volta aqui, tem esse termo de licença, normalmente a gente acaba aceitando, né? Quem quiser ler pode ficar à vontade para dar uma olhada. Aí, ó, vamos ter esta telinha aqui, ó, para escolher qual tipo de instalação. Se você quer apenas o servidor, ou seja, olha aqui, ó, apenas o MySQL vai ser instalado. Se você é um desenvolvedor, então você vai instalar todos os produtos do pacote que são utilizados por servidores, por desenvolvedores. Se é apenas um cliente, tá? Instalar full, que deve ser muito parecida com essa daqui do developer, mas deve ter uma coisa ou outra a menos, tá? Ou a mais, desculpa. E custom, você pode escolher o que você quer. Vamos simplificar aqui, vamos no developer, porque eu já vi aqui que ele instala o MySQL Server e ele instala o MySQL Workbench. Olha aqui, ó, GUI, que é Graphical User Interface, é uma interface gráfica, uma aplicação gráfica para desenvolver e gerenciar o servidor. Tá vendo o que eu falo aqui? A ferramenta apenas, o Workbench. Então vamos lá. Próximo. Caso a instalação a gente for por outro caminho, aparecer, às vezes acontece, tá? Às vezes você tem alguma coisa ainda instalada na máquina, ele detecta e te joga para outro caminho. Você tem que ir abrindo todas as possibilidades. Às vezes aparece MySQL Server, aí aparece um maisinho, sabe? Tipo aqui nas pastas assim, ó, essa flechinha, no caso aqui vai aparecer um maisinho. Você vai clicando até achar um MySQL Server, tá? Resumindo, você tem que instalar o MySQL Server e instalar o Workbench para nossa disciplina, tá? Aqui a minha arquitetura é 64 bits, se a de vocês for 86, desculpa, for 32 bits, vai aparecer um x86 aqui, tá certo? Então aqui o diretório, ele está falando que já existe, porque eu já havia feito uma instalação, é só um warning, tá? Um lembrete, então eu vou me despreocupar com isso. O ideal, na hora de você desinstalar tudo, você vai nesse diretório e apaga também a pastinha MySQL, para não sobrar nada mesmo. Eu acabei deixando aqui e deu esse warning aqui. Vou dar um próximo, e aí ele pergunta se tem certeza que eu quero continuar. Eu digo que sim. Então ele está aqui, ó. Ele fala que o MySQL for Visual Studio deve ser instalado, né? Precisa ser instalado, e o conector Python também. Ele fala que não está instalado, fala que a instalação é manual, tá certo? Então, vamos ver o que ele vai fazer aqui. Ele fala de um monte de outros conectores, fala que está tudo pronto para ser instalado. Isso daqui, conectores, normalmente é usado por um software para se conectar ao server, tá certo? E vamos ver aqui. Bom, pessoal, ele instalou tudo. Foco sempre aqui no Workbench e no SQL Server, tá? Então estão os dois instalados. Ainda, se você clicar aqui em Next, ele ainda vai falar alguma coisa de configuração, tá? Principalmente do SQL Server. Então vamos lá para a configuração. O tipo de máquina vai ser a de desenvolvimento, tá certo? TCP/IP, tem que deixar isso aqui para essas portas de conexão ficarem liberadas no teu firewall, tá certo? Você pode clicar aqui e ver algumas opções avançadas, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Current root password, eu coloco root e pede para repetir, eu coloco root. Lógico, é uma senha muito fraca, é a pior senha que existe. Então quem for instalar um servidor de banco de dados para utilizar em um site ou mesmo num software, num sistema que vai ficar dentro de um estabelecimento, jamais coloque em root. É a senha quase praticamente padrão, tá? Isso daí qualquer pessoa que vier aqui no meu computador conseguirá através dessa senha se conectar, tá? Principalmente se eu liberar o acesso remoto, né? Que tem que fazer isso no MySQL, que é uma questão de segurança. E aí qualquer um de qualquer máquina entra no meu banco de dados e faz o que quer, apaga dados, insere novos dados, modifica, enfim.
Então tem que tomar cuidado. Como eu estou usando só para aula, eu vou deixar root mesmo, porque quem quiser invadir, pode invadir e modificar o que for aqui. Próximo, ele fala que vai ter um serviço que vai rodar no Windows, que é o serviço exatamente do SQL Server. Você deixa ele inicializar no começo, tá? E aí vamos executar todas essas configurações. Aqui tem que dar tudo verdinho. Pode acontecer em alguns casos de aparecer um xizinho vermelho, e aí teria que ver direitinho o que é, tá? Sempre cada caso é um caso. O que eu costumo fazer é o seguinte: eu vejo a mensagem de erro, copio ela, coloco entre aspas no Google, na busca do Google, e mando procurar. Normalmente você acha um fórum de discussão, e nesse fórum de discussão eles explicam como solucionar o problema. Computação, gente, normalmente é assim: você tem que pegar as mensagens de problema, procurar, sempre alguém já teve esse problema, e aí assim você vai conseguir solucionar ele, tá? Por isso que eu falo sempre do inglês. É importante você pelo menos ter uma boa leitura no inglês, tá? Você conseguir ler bem inglês, porque normalmente esses fóruns vocês vão encontrar em inglês, tá certo? Agora ele fala aqui, próximo, já está rodando, vamos fazer um check, conectou corretamente. E aí aqui as últimas configurações, vai rodar alguns scripts e vai paralisar o servidor. No momento que essa parte acabar, a instalação praticamente está completa, certo? Aí fez, vamos lá, próximo, e ele já pergunta se você quer inicializar o Workbench. Então vamos lá, vou finalizar e ele já vai inicializar esse Workbench aqui pra gente, a nova versão. Eu antes dessa aula eu estava utilizando a versão 6.1, agora pelo que eu vi já estamos na 6.3, deve ter um detalhezinho ou outro aí novo, diferente, mas nada que vá impedir a gente conseguir entender as videoaulas a partir da aula anterior. Ele até pegou configurações antigas minhas, ó. Como eu não apaguei as pastas, não zerei totalmente, ele pegou as configurações antigas. Eu vou criar aqui uma nova conexão, então eu vou chamar ela de EAD2, mantenho o IP como hostname, que é o IP local, a senha que eu já coloquei root, e vamos testar a conexão. Vamos colocar a senha, ok, ele fala que está tudo ok, tá certo? Testou, conectou. A partir desse momento é só clicar duas vezes aqui, né? Ele vai pedir provavelmente a senha novamente. Nem pediu, já tinha pedido. E aí a gente tem aqui o painelzinho famoso, os bancos de dados já estão criados das outras versões, ele acabou puxando. Mas a instalação é basicamente isso, gente. Agora, muita gente está reportando problemas. Normalmente o problemas ele aparece uma janelinha escrito detalhes, alguma coisa assim. Você clicando, você vai ver detalhes desse problema. Repito aquela mensagem minha. Vocês viram que aqui no meu computador não tivemos nenhum problema. Se vocês tiverem, é questão de configuração interna do computador, coisas relacionadas a isso. Vocês pegam a mensagem, copiam no Google, entre aspas, porque entre aspas ele vai procurar exatamente a frase de erro inteira, ele não vai procurar por palavras picadas dentro das buscas, e aí você vai encontrar os fóruns. Não deu certo, olhou, leu 45 fóruns, não deu certo de jeito nenhum, já desanimou, fala assim, não tem condições. Outra solução, essa daí vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas pode solucionar. Existe uma ferramenta que chama VirtualBox, você faz o download dela, tem 108 megas, ela tem, se você procurar aqui no guia do hardware, tem uma explicação completinha dela, como que funciona, o que é cada coisa. Resumindo, o que ela faz? Ela simplesmente emula um computador dentro do seu computador. Então, quando você inicializa ela, vamos ver aqui, VirtualBox, ela vai te perguntar o que computador você quer criar. Tá certo? Então vamos lá, ele está abrindo aqui, demora um pouquinho, mas já vai. Essa daqui, gente, é uma solução realmente extrema, tá? Outra solução seria formatar o seu computador e instalar tudo do zero e ver o que acontece. Vou criar uma nova, tá? Aqui eu já tinha criado uma como teste, vou remover ela. Vou criar uma nova.
Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou instalar nela o Windows 7, o Win 7, sei lá, EAD. O tipo de Windows, a única coisa que eu reparei é que todos os Windows aqui que ela oferece é para 32 bits, então ele roda com máquinas para sistemas operacionais de 32 bits, tá certo? Então eu vou colocar o Windows 7 aqui, que é o que eu estou mais acostumado, vou dar um próximo, ele fala qual que é a memória RAM que você quer simular, né, alocar para essa máquina virtual, tá vendo? É como se fosse um computador. Eu vou deixar tudo padrão. Ele pergunta também qual que é o espaço em HD que você vai deixar. 25 GB, eu acho bastante, acho muito, tá? Mas enfim, vamos deixar padrão. Aí ele fala aqui que se você for usar só como uma máquina virtual só para visualizar, ele até fala um novo disco, tal, para manter. Então eu vou deixar também aqui para alocar dinamicamente o espaço rígido na parte no HD, né? Para ele não deixar já separado 25, ele vai, quando precisar, ele vai mudando. Aqui, o tamanho do arquivo e a localização, onde que ele vai ficar, e manda criar. Então ele tem aqui, ó, uma máquina, um computador dentro do seu computador. Clico duas vezes para inicializar. Aí é que está o trabalho, né? Até aí muito simples, sem problema algum. Aqui você vai precisar instalar um Windows, tá? Então você vai precisar provavelmente ou encontrar, pegar de alguém que já tem instalado. Tem como você pegar a imagem, né? É o arquivo do Windows. Então aqui ele está vazio, ó, você teria que selecionar uma imagem. Quando eu falo em imagem, gente, não é uma figura não, tá? É a imagem do CD, como se fosse o CD em um formato de arquivo. Olha aqui, ó. Tá vendo? Pode ser ISO, pode ser CDR, tem esse aqui DMG, tá? E aí, se você tiver o instalador, você baixa o instalador, transforma ele num ISO, muitas vezes você já vai baixar nesse formato, que é o formato da imagem do CD. E aí você clicando aqui, ele vai instalar para você o Windows, você pode salvar essa instalação e reutilizando. Não sei se vocês viram aqui no canto que tem uma opção de clonar, ó. Então, cadê? Clonar. Está desabilitado, provavelmente porque ela está aberta aqui. Mas enfim, você tem como instalar o Windows do zero e usar. É um pouco mais lenta, porque é um computador que vai rodar dentro do seu computador. Então ele vai ter umas certas limitações de velocidade. Mas é uma opção aí para a gente conseguir continuar no curso. Tá? Aqui ele até está reclamando que não tem uma mídia bootável, né? Que seria o Windows, seria o sistema operacional, que é o que você teria que instalar. Tá certo? Essa é outra sugestão. Vou desligar aqui. E é isso, gente. Qualquer outra dúvida a gente vai conversando, mas quando os problemas são relacionados a DLLs, ou esses problemas que quando você vai fazer um salvar no Workbench do modelo, o Workbench simplesmente fecha, são problemas que realmente é difícil de resolver. Somente aí nesse tipo de caso eu recomendaria mesmo uma máquina virtual ou reinstalar, usar um computador só para isso. Mesmo assim pode ter problemas, mas a probabilidade já fica menor, certo? Valeu!